pessoal do auladei.com.br, falando então de isomeria hoje, falando de isomeria dinâmica ou tautomeria, como é mais conhecido, tá? Esse tipo de isomeria é um tipo de isomeria que é muito característica de ocorrer entre essas funções, inclusive só ocorre entre essas funções aqui, ó, enol e cetona e enol e aldeído. Bom, o que acontece aqui é diferente de uma isomeria de função, apesar dos alunos confundirem muito. Numa isomeria de função não há um equilíbrio dinâmico entre uma coisa e outra, e aqui existe um equilíbrio dinâmico. Você só vai entender melhor o que é esse tal desse equilíbrio enquanto eu estiver falando aqui, tá? Na medida que eu for falando. Bom, o que acontece aqui é o seguinte, eu tenho aqui a forma enólica da coisa. Tá aqui o enol, é uma hidroxila ligada a um carbono insaturado por uma ligação dupla, aquela coisa toda e tal. O que vai acontecer aqui é o seguinte, esse equilíbrio ele se dá através de migração de ligações de hidrogênio entre os átomos ali. O que vai acontecer aqui é assim, ó. Esse hidrogênio aqui, ele vai vir para esse carbono. E essa ligação dupla aqui, né, uma das ligações, ela vem para cá e vai ficar entre o carbono e o oxigênio. Bom, eu tenho aqui já pré-montado a forma cetônica, né, desse equilíbrio, que seria algo assim, ó. Bom, se esse hidrogênio ele vai vir para cá e vai se ligar a esse carbono, vai aparecer algo assim. E se aquela ligação dupla que estava entre os carbonos vai lá para entre o carbono e o oxigênio, então ficará algo assim. Então a gente percebe que aqui eu tenho um enol, que é uma hidroxila ligada a um carbono insaturado, e aqui agora eu tenho uma cetona, que tem uma carbonila no meio da cadeia, né, ligada a um carbono secundário e tal. Aqui eu mudei as cores, eu tenho coisas escritas em azul, preto e vermelho, e se você não estiver enxergando muito bem a diferença de coloração aqui, eu sugiro que maximize o vídeo, assista em HD, vai ficar mais bacana, tá? Então veja, ocorreu aqui um equilíbrio entre uma coisa e outra. O que acontece aqui é que essa ligação ela passa para lá, o hidrogênio vem para cá e vira cetona, e também acontece de essa ligação aqui dupla da cetona passa para uma ligação entre os carbonos, e o hidrogênio lá da cetona vai para o oxigênio e volta a ser um enol. Tá? Mais tarde eu falo da forma mais estável disso daqui e tudo mais. Então aqui eu falei do equilíbrio entre enol e cetona, agora eu falo do equilíbrio entre enol e aldeído. Lembrando que a diferença entre uma cetona e um aldeído é simplesmente onde a carbonila está localizada. No caso da cetona, a carbonila está entre os carbonos, ou melhor, desculpe, a carbonila localiza-se no meio da cadeia, né, num carbono secundário, e no caso de um aldeído a carbonila fica na ponta da cadeia. Como que vai acontecer aqui, ó? Bom, esse hidrogênio que está aqui, ele vai vir para este carbono, e a ligação dupla que está aqui virá para essa posição que vai ficar entre o carbono e o oxigênio. Vamos lá montar o nosso aldeído. O hidrogênio veio para cá, beleza, vou escrevê-lo aqui, ó, o hidrogênio veio para cá. A ligação dupla que estava entre os carbonos foi lá para ficar entre carbono e oxigênio, então beleza, eu vou escrever aqui, ó, a ligação dupla foi lá, ficou entre o carbono e o oxigênio. Veja, aqui eu tenho um enol, aqui eu tenho um aldeído. Isso só aconteceu devido a essa mudança na posição daquelas ligações ali e tal. Falando do equilíbrio e da forma mais estável de que isso acontece. Lembre sempre o seguinte, tá? O enol é sempre a forma menos estável quando ocorre a tautomeria. Ou seja, esse equilíbrio aqui, essa flecha de duplo sentido, que significa que acontece do enol virar uma cetona e da cetona voltar a ser um enol, na verdade é bem assim, ó, que isso daqui deve ser representado. Isso quer dizer que a flecha ela tem mais força para esse lado, ou seja, numa mistura, né, entre enol e cetona, a forma mais estável, a que mais existe é a cetônica. Isso quer dizer o seguinte, tá, gurizada? Sendo curto e grosso. Se eu tivesse aqui um recipiente com esse composto aqui, ó, cetona, tá? Propanona no caso. Se eu tivesse um recipiente com propanona, eu também teria dentro desse recipiente, por causa desse equilíbrio dinâmico, um enol.
lá dentro. Isso acontece, o composto fica se transformando um em outro, um em outro, um em outro. Acontece que a forma mais estável é essa, então prevalece a forma da cetona. Mesma coisa no aldeído, tá? O enol é menos estável, portanto, o equilíbrio ele é deslocado naquele sentido, no sentido do aldeído. Então eu vou diminuir o tamanho da flecha que dá sentido ao enol. E eu tu diminuiu tanto assim? Diminui bastante porque é bem deslocado para aquele lado, certo? E isso já fica aí em questão de vestibular, então fica ligado. Dentro da tautomeria, o tipo de isomeria, né, que ocorre entre enol-cetona e enol-aldeído, sempre a cetona ou o aldeído correspondente é a forma mais estável. Tranquilo? Espero que tenha sido esclarecedor. Aí estamos, né, falando com as outras aulas que já estão postadas de isomeria. A tautomeria ela finaliza as isomerias planas. Espero que tenham gostado aí e que tenha sido assim, né, esclarecedor no sentido de vocês perderem o medo desse conteúdo. Beleza, gurizada? Forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau! E aí, pessoal do auladê.com. Segue o vai. Acabou se transformando em um aldeído. Ó, que... Pô, tem que gravar de novo. Fiz merda. Putz, aquele enol-cetona lá é enol-aldeído.